Buenas tardes, buenas tardes. Nossa TV Meg volta ao ar, duas transmissões simultâneas, né? Para os nossos dois canais, sempre dois canais por enquanto. Daqui a pouco vão ser 4 canais, 6 canais de transmissão para a mensagem ficar explícita, já que a perseguição política não para. Perseguição institucional disparada aí, né? Eu acabo de ler o comentário nas redes, o comentário da minha sagrada madrecita, né? Explicando que as provas existem desde o ano de 2020, explicando que não são levadas em consideração as provas da família, que está na hora da justiça agir. Ela falou também da cultura woke, ela até escreveu o work de trabalhar, mas não é, é o woke, a W-O-K-E, woke, é cultura, descultura woke, né? Ela falou que isso não presta, falou que nós estamos atrás da Angola em educação, ou seja, o 112º país em educação, falou que matrícula não resolve, falou sobre a questão de segurança dos seus netos, né? Muito bem colocado no seu comentário. Parabéns por se importar com a sua família extensa, com seus netos, e não cair nesse pequeno esquema judiciário de corrupção que a gente está enfrentando, né? Não estamos nos envolvendo, estamos apenas enfrentando. Hoje é o belíssimo som das minhas galinhas cantando e colocando o ovo ao som da serra, que está fazendo mais das artes dos meus filhos aqui. E a gente está muito feliz de poder mostrar a comunhão de esforços das instituições e nem sempre favorável à verdade, nem sempre favorável à família, mas poder explicar que existe comunhão de esforços nesse esquema judiciário que eu vou falar agora, que é um esquema velho de décadas atrás, que sempre aconteceu dessa maneira. E quando os ratos de delegacia estão presentes, pessoas há muito tempo lá, olha, eu conheço funcionários públicos que há muito tempo numa delegacia sempre mantiveram a chama acesa da justiça, da verdade, com um bom trabalho, assim como eu conheço muitos funcionários públicos que há 40 anos numa instituição conseguiram fazer o de pior que os senhores podem imaginar em relação à corrupção e protecionismo, a tudo que não presta. E disso eu falo de cidades menores, né, onde a gente sempre conhecia o delegado, acompanhava tudo, e também de cidades como a capital, onde é naturalizada a corrupção, a fraude jurídica e todas essas balelas da justiça. Então, nós vamos hoje nos focar um pouquinho no esquema que acontece entre o Ministério Público. É um esquema que pode ser um esquema produtivo ou um esquema regressivo. Isso vai depender do que é decidido. Mas imaginam os senhores o esquema que acontece entre o Ministério Público, que seria um anagrama fácil. No meio está o Ministério Público. À direita nós temos a delegacia que investiga. E linearmente com isso nós vamos ter lá o juiz que é enviado da delegacia junto ao Ministério Público, feita a acusação, e nós vamos ter o juiz que decide, né? Agora vocês imaginam o juiz Reni Batista Neto, que eu falei, que ele forjou aquela condena de 15 dias para mim, que ele entendeu, que ele decidiu que ia me condenar sem me ouvir, colocando um advogado para mim, um advogado que nunca conversou comigo sequer para pegar o vídeo completo do que aconteceu naquela primeira abordagem do Xexetão na minha casa, na cerca da minha casa, super nervosa, porque ela estava sabendo que era tudo premeditado para depois fazer o esquema contra as crianças. Então, imaginem só que nem esse vídeo do Xexetão foi anexado lá, porque se ele tivesse o vídeo, ele poderia considerar naquele momento que ela estava pedindo para que a Meg fosse condenada
por ter dado chineladas no tórax dela, poderia ser considerada a agressão que o Nando fez contra mim, que é o macho tóxico dela, naquele momento. Ele estava munido de taças quebradas e poderia ter uma fatalidade muito maior. Então, o ônus do vídeo anularia o entendimento desse juiz, anularia a prova que ele considera a chinelada que eu dei nela mais crime do que um homem com uma taça quebrada para atacar em mim. Mas como ele fez corrupção, que é aquele esquema, pega o boletim da delegacia, ele já vem com um aviso prévio, né, com o bilhetinho, aí ele chega lá no juiz, o juiz já não se importa mais com a outra parte e realmente aplicou a condena na Meg, e não sei como é que correu esse procedimento. Não sei como que correu esse procedimento lá com este cara, né? Aí me condenando e insistindo. Eles ficavam, o grupo de extrema esquerda ficava pipocando em cima daquilo. É como se não tivesse tido gangue na minha casa, como se o Renato não tivesse apanhado 2 vezes no trapiche. É como se todos os crimes feitos contra a nossa família sequer existissem. Que anos de vídeos, sei lá quantos vídeos que eu já tenho entre o Facebook e o YouTube, nada existisse. Só aquele papelzinho sujo que o tal do delegado geral insano lá foi na Record falar daquilo como se aquilo fosse 150 anos e não 15 dias. É um absurdo. E o esquema judiciário ele funciona desta maneira. O boletim já vem etiquetado da delegacia, porque vai para o Fórum Universitário, onde está o Reni Batista Neto. Aí as audiências conciliatórias fazem parte do esquema. Ali já tem as conselheiras compradas, tudo esquemado, todo mundo se conhece. E se não se conhece, vai receber o bilhetinho, dá uma ajuda ali, dá uma mãozinha ali. Vamos contra aquela família que só incomoda. Vamos fazer uma boa audiência para incitar o Ministério Público aí contra eles e assim forjar os inquéritos, usando aquelas audiências conciliatórias e usando esse esquema. Usando esse esquema foram colocados 22 BO no Renato e 16 em mim e não sei quantos inquéritos desses 22 boletins e 16 sobre mim. Não sei quantos sim são inquéritos. Já foram derrubados 6 ou 7 inquéritos meus. Então, imagino que os outros não sejam inquéritos. E mais do Renato também foram derrubados vários inquéritos. E agora soma 22 mais 16, nós temos 38. Nós temos 38 denúncias das mesmas pessoas, de um grupo de menos de 10 pessoas. Eu ia dizer de 7, o Renato está dizendo de 10. Então, nós temos um grupo stalking, que prevarica, que faz crimes stalking. Agora, se a delegacia, alguém de dentro da delegacia, e o juiz está metido nisso, aí é um detalhe que eu não posso dizer. Porque eu não tenho um cargo igual o Xixetão, né? O Xixetão tem um cargo, ele só passa o vídeo do meu portão pro policial mais amado da Lagoa da Conceição e já vem o core. Mas eu não tenho esse tipo de cargo nas instituições públicas, então para mim fica mais difícil fazer um bom trabalho. Como cidadã de bem, eu estou sendo atacada pelas pessoas que me atacam e usando delegacia. Vou repetir. Eu estou sendo atacada pelas pessoas que atacam a minha família e usando a delegacia como se a delegacia fosse um objeto de manobras políticas do grupo stalking extremista de esquerda. Acho que hoje eu fui mais específica do que nunca para desmanchar esse esquema judiciário. E é um esquema judiciário. Porque aí o boletim que a senhora Xixetão lavrou, a senhora Lisete lavrou, que os meus filhos não estudavam, ele foi lá para a vara da infância. E ela, como ela mesma diz com a boca dela, se manteve em contatos diretos com a 19ª Promotoria, com a 9ª, com a 23ª, com todo mundo, contatos diretos para conseguir o esquema dela, que era o sequestro dos filhos.
E enquanto isso, ela fazia todo esse movimento que acontecia nesse judiciário lambão que eu falo, que é o esquema que vai da delegacia etiquetado para a conciliatória. Quando o Ministério Público acusa, está etiquetado de novo. Nós temos agora um caso aqui que estamos observando de longe, bem calados, que é o caso depois de um ano, vão citar o que foi baleado aqui em casa, que fazia parte da quadrilha Encapuzados. Depois de um ano, vão mandar uma intimação pro cara. E ainda para quê? Para vara civil e não vara crime? Aí tá muito complicado se ficar só nisso. Eu não estou duvidando da idoneidade dos relatórios e do trabalho de todos aqueles profissionais de dentro de uma delegacia inteira. Eu estou apenas demonstrando como foi o conluio que me condenou a 15 dias. Que é desse que eu posso falar. Desse outro eu ainda não posso falar. Mas daqui a pouco eu já vou poder falar, porque eu vou ter os papéis, vou ter o resultado. Agora eu tenho que falar nesse procedimento jurídico, eu vou ter que falar com o Reni, exatamente o juiz que fez todo o esquema contra mim. Como que pode uma coisa dessa? Eu tenho que ser, como mãe de família, como uma pessoa que já fui prejudicada juridicamente, eu preciso ser preservada disso. E é isso que eu estou denunciando no STJ, lá no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Por isso que eu preciso uma oitiva com o geral, que é o senhor Oliveira Neto lá. Eu preciso conversar com ele. Porque se não vai trocar todo... fez vídeo achando que iam trocar o Reni Batista Neto. Não, eu estou publicamente deflagrando que está havendo esse movimento. Aí o delegado geral, que não é Ulisses, que já correu lá na TV, para demonstrar que não, que eu falo coisas que eu não posso provar. A condena, eu não acabei num presídio, fazendo ficha num presídio por causa de uma condena de 15 dias, onde eu deveria apenas ser conduzida pela polícia, seja ela civil, seja qual seja. Eu fui o quê? Eu fui levada e mediante ao depoimento lá com o delegado, que eu não falei o que eles queriam que eu assumisse que uma arma estava dentro da minha casa, que a Polícia Civil encontrou uma arma dentro da minha casa. Eu não aceitei assumir lá na 24 horas esse tipo de problema, porque ela não estava. Eu tenho vídeo do Core extraindo ela da casa ao lado, arrebentando o portão do vizinho da casa ao lado. E o seu Birosqueta correndo lá para a casa da Parafuseta, lá da dona Rosângela Máximo, da onde vieram os mesmos bandidos, que são esses 7 que eu estou falando. E que aparentemente vai ter uma chamada para o cara comparecer civilmente para justificar ter quebrado os nossos portões. Eu não vou aceitar isso nunca, Justiça de Santa Catarina. Nunca nunca. E o que eu espero da 10ª delegacia é um trabalho completo, nem que seja após um ano, e não isso. Eu não aceito isso, não aceitarei, minha mãe não aceitará. Acabou de colocar o comentário lá no vídeo anterior. Nós não aceitaremos esse tipo de injustiça, mediante todas as injustiças que esse homem com câncer já passou aqui. Não aceitaremos. O que significa esse esquema judiciário ali com o universitário? Então, muitas vezes, na audiência conciliatória, se dissipam crimes importantes que tenham valia e sejam moderadas as pessoas. Ali mesmo eles já fazem um esquema onde que as verdadeiras vítimas viram agressores. Ali mesmo eles já fazem o esquema, a fofoca stalking, com aquelas conselheira que é mais fofoca stalking do que qualquer coisa. E aí vai para qual juiz? Para esse juiz que eu estou falando. Então, para este Reni, tudo vai para lá. Agora, o que veio do Ministério Público de denúncia formal pro baleado foi pro Reni. Ok. E esse Reni vai fazer o quê? Vai absolvê-lo? Não, vai mandar ele... ou vai fazer o quê? Como diz o delegado. Agora, depois de um ano,
aí vai dar uma condena simples para ele, como se fosse nada, irrelevante, não vão pegar o grupo e vão continuar agindo em forma de quadrilha jurídica, judiciária, favorecendo os bandidos, que é o que eu estou dizendo. Aonde está Diego Faria? O problema com a minha análise técnica. Se o esquema judiciário continua acontecendo, as coisas são assim. E aí você foi na TV colocar eu e o Renato como o perigo, por isso que chamaram o Core. Vocês foram os covardes de bosta de chamar a Core para arrebentar minha casa. Eles mesmos chegaram lá no Lacustre e nos entregaram de volta para civil. No transporte, enquanto o Renato estava na viatura, o próprio policial, esse mais amado da Lagoa da Conceição aí, ele estava dizendo que esse que fez todas as problemáticas que eu tenho denunciado aí, aquele que não quer mais que eu falo, porque se eu falar eu vou virar comida de peixe junto com meus 2 filhos. Esse policial falou o quê pro Renato? Ligou primeiro agradecendo lá, antes de inquirir o Renato sobre mim, porque ele não teve coragem de falar um ai para mim, só pro Renato. Ligou agradecendo ao pessoal pelo apoio, porque eles não podiam vir aqui, não sabiam o que ia dar, não sabiam o que ia dar. O que vocês acharam aqui de tão perigoso para ir na Record e fazer aquela matéria idiota de vocês? Hã? Agora, o esquema que vocês montaram para arrebentar a minha casa, botar fuzil na cabeça do meu pequenininho Matheus, que não tem nada a ver com essa putrecina de delegacia e putrecina de judiciário. Tudo que vocês fizeram foi apoiar um xexetão, uma bandida que sempre fez atos intencionais contra o Renato, contra as crianças, contra a Meg, todos atos intencionais, desde o dia de vir reclamar de um cacho de banana que ela nunca plantou e que era das crianças. Nunca aceitou o método que as crianças estavam sendo educadas. Nunca aceitou todas as coisas boas que fizemos para os nossos filhos ter diferencial, ser acima da média, ser muito mais bem preparados para a sociedade do que essas crianças dessas escolas que está em 12º lugar no ranking mundial em educação, que eu não quero, que é um direito não querer as diretrizes e bases de educação, como diz a lei de autonomia, que os pais têm o primeiro direito de escolher onde que como serão educados seus filhos, ainda mais em tempos como este, de esquema judiciário. Eu escrevi bem bonitinho assim, ó. De qualquer maneira, esses positivistas estão fazendo o que eles querem. E nós, pais de família, também temos que fazer o que nós queremos, que é, no mínimo, deflagrar sobre o assunto. Começando agora por dia 30, que vai ter lá na Assembleia o pessoal discutindo que não podem continuar dando esse experimento ilegal para as crianças. Não é só isso, senhores, nós temos que discutir também esses professores totalmente desequilibrados. Temos que discutir esse tipo de juiz que participa desses esquemas. Digamos que ele seja muito inocente, esse senhor Reni Batista Neto, que ele não sabia que havia um esquema acontecendo na delegacia. Mas agora, depois de um ano, não existe mais como o senhor Reni Batista Neto abreviar-se de que existiu um esquema iniciado por ele. Através da delegacia, sim, porque é lá que são lavrados os boletins de ocorrência, sejam eles online ou não. E depois de 38 boletins de ocorrência falando basicamente besteira, que não tem nada a ver com a verdade do que acontece, dos esquemas de terrorismo provocados aqui, como que eu posso ser a terrorista se eu estou dentro da minha casa, vendo meu filho menor ser arranhado por uma desgraçada, drogada, bêbada, e eu não vou fazer nada? Que tipo de mãe sou eu, senhores juristas? Que tipo de mãe sou eu? É claro que o Renato não pode fazer nada, o Sérgio não pode fazer nada, apesar de estar dentro de casa. Se fosse outro homem esquentadinho, tinha botado para fora a força.
Não, a gente ainda deu tempo do asco podre sair daqui com as próprias pernas. E o que fez o marido da deputada quando veio aqui acompanhado do Ricardo, da polícia militar, cheio de vingança política, cheio de vingança contra a nossa família? Não, tem o vídeo, tinha um pau para bater na senhora e a senhora vai ter que ir lá para 24 horas, tá? Já nem discuti, fomos extraídos. Depois de se defender dentro da própria casa e a coisa à toa querendo ficar de boa na Costa da Lagoa, de novo usando a delegacia, com a confiança que lá no fórum tudo vai ser decidido a favor dela e contra nós, porque elas dizem, ela e a Elisete, o Nacudão e o Xexetão, que lá é tudo delas. Como que não existe um esquema? Como que eu estou fazendo denúncias falsas se eu estou vivendo? É 1 ano que não foram capazes de chamar esse povinho da costa lá, esse Bernardo, chamar e fazer identificar o resto. E se já fizeram, como diz a minha mãe, cadê a punição para essas pessoas? O que a família está cobrando é a punição do outro lado e não é a balança da justiça assim, ó. Tudo para eles e nada para a família. Tudo para eles e nada para a família. A balança tem que equilibrar. Uma hora por a outra vai ter que equilibrar. E esse xixetão, Ministério Público da Infância, já foi indiciado por promover todas essas coisas, esses absurdos que foi a invasão na Vara da Infância e Juventude lá com o promotor Aurélio, e que agora simplesmente vão apagar como se nada daquilo aconteceu e continuam enchendo o saco da família, sabendo que nós temos o nosso método, o nosso jeito, o nosso estilo de vida, exatamente para se contrapor a tudo isso. Em nenhum momento, senhor Diego Faria, existiu um mandado de prisão para mim. O Core não veio cumprir um mandado de prisão. Eles vieram com a putrescina de um mandado que eu nem tinha recebido dos oficiais de justiça, não sei quantos que vieram aqui, eu não recebi, porque eu falei, condena injusta eu não recebo. Aí o que acontece? Vocês se magoaram na delegacia, no fórum do universitário e vieram aqui com o Core para mostrar a força policial de Santa Catarina, Jorginho Melo, num ato de corrupção. Isso que é a verdade, de pura corrupção. E aí fizeram o esquema de mostrar força contra nós, porque nós somos uma familhinha que deveria ser protegida. E estamos sendo ostracizados e esmagados pela injustiça. Incluindo Reni Batista Neto, a injustiça promulgada. Eu vou ter que terminar esse vídeo por causa que eu tô ficando sem bateria aqui numa linha. A comunhão de esforço de vocês, a comunhão de esforço das forças de segurança, a comunhão de esforços judiciário, a comunhão de esforços para ir na TV dizer que havia um mandado de prisão e não havia mandado de prisão nenhuma. Aí eu fui conduzida para lá, fui obrigada por um delegado a assumir uma coisa que eu não ia assumir, aí ele se irritou, todo mundo se irritou, começou a me filmar, para onde eu ia para lá e para cá, diz o Renato Meg, eles estavam tentando pôr um desacato em você. Qual foram as minhas palavras nessas filmagens? Eu já não sei mais o que está acontecendo aqui. Não tem motivação para eu estar numa cheirosinha, para eu estar numa cela? Não existe crime para isso? Foram essas minhas palavras. Eu não posso mais confiar em ninguém. Eu não vou assinar nada e pronto. Aí me levaram para o IGP por causa de 2 manchinhas no joelho, porque o presídio não ia me aceitar. Aí chegando na sala do IGP, do tal médico melhor de Floripa, eu disse, o senhor não vai nem olhar se eu tô machucada? Aí eu disse para a policial, quero ir embora? O tempo todo detectando que tinha alguma coisa de errado. Enquanto isso, o Renato estava lá, sendo mais de meia hora molestado pelo tal policial. Esse
que a gente tem citado o nome dele, agora não é para citar o nome, porque senão nós vamos virar comida de peixe. Esse coisinha boa, desses esquemas de depor vida, ao ponto do sistema ficar tão ruim que as pessoas comentavam na fila do correio que não adiantava mais fazer um boletim de ocorrência e nada naquela unidade de polícia, que deveria ser uma unidade de segurança pública que preza pelas crianças e não pelos bandidos. Nós estamos vivendo isso desde 2020, temos a prova contundente, que é a minha mãe acompanhando tudo isso de fora, que ela esteve no local em 2020, acompanhou o processo dos boletins, acompanhou que não aconteceu nada com aquela turma, que é a mesma turma dessa etapa, uns bancando os outros. A única pergunta que nós temos, Reni Batista Neto, é quem está pagando vocês, e eu vou perguntar para você na audiência, quem está te pagando? Que ONG que te paga? A gente quer saber, porque esse esquema é muito forte e contra a gente, e a favor de pessoas que deviam estar presas. Essas sim deviam estar presas por vários crimes. Não respeitam criança, não respeitam a família, não respeitam nada. Aí, tá muito fácil para vocês, é como eu disse pro Ralph, tá muito fácil para vocês, mas daí tá fácil demais para vocês. A comunhão de esforços das instituições é sobrenatural, não é normal. E a pergunta é, o que esse xixetão tem a ver com fórum universitário? Quantas vezes que tem denúncia lá do Renato contra ela? Da perseguição política escrota que está sendo feito, da perseguição contra as crianças, do ostracismo no trabalho dele, que é mais um racismo, mas é provocando que as pessoas lhe ostracizem, lhe prejudiquem. Agora, qual a situação do Renato? Está prejudicando o trabalho? Sim. Provocado por quem? Quem provocou tudo isso, se não a própria Polícia Civil, num esquema de vingança? Exatamente como eu denunciei para o juiz da infância, um esquema de vingança policial. Um esquema de vingança policial tem que ser protegida a família desse tipo de esquema. Aí estão todos envolvidos, é judiciário com a polícia, todos contra nós, daí não dá, não tem como. Aí é terrorismo, senhor Jorginho Melo, ditadura terrorista. E eu volto a falar, usar a liberdade de expressão para mostrar o esquema é diferente, senhor Diego Faria, do que vir aqui caluniar um juiz. Eu nunca caluniei o Reni. Tanto que eu posso ir cara a cara com ele aí na audiência que eu tô citada, sem problema nenhum. Mas ele vai ter que mandar o link, ele vai ter que nos ouvir e não fazer esse esquema das conselheiras que ele usa lá para fazer a corrupção dele. Ele vai ter que ouvir, encarar a realidade. E não exigir advogado ou botar advogado para nós num esquema de corrupção lavrado num fórum universitário, em conluio com a delegacia ou com pessoas da delegacia. Os nossos vídeos da delegacia, eles não podem sumir da delegacia e reaparecer numa vara de infância. Isso é esquema de corrupção. E aonde eu estou mentindo para o senhor e me danificar lá numa televisão, danificar os meus filhos, danificar a minha profissão e a minha vida? Para encobertar umas bosta. Porque essa gente que veio aqui na porta da minha casa é umas bosta, que não respeita a polícia nenhuma. Nunca respeitaram. Agora vamos falar do esquema que o Bernardo foi, o esquema policial, onde o Bernardo foi pro hospital e devia diretamente para um presídio. O esquema da Polícia Militar, o mesmo esquema da Polícia Militar aplicado aqui. A senhora Nailde tinha que ter saído do hospital e ido diretamente para o presídio.
Não, ela veio para casa como vítima, para no outro dia fazer o esquema na 10ª delegacia. Mas eu e Renato já tinha lavrado as nossas queixas lá na 24 horas. Mas lá nós ficamos como quem? Como vítimas ou como os bandidos? Como os agressores? Como que nós ficamos naquele momento? É a pergunta que eu quero fazer para essa justiça de Santa Catarina, assim tão boa, segundo quer ser os melhores do mundo? Então tem que ser os melhores do mundo. A melhor polícia tem que ser a melhor polícia e não a mais canalha. E exigir likes ainda no Instagram e na internet como melhor polícia. O marido da deputada vai falar, ele vai ter que falar. O Ricardo vai ter que falar. Embora a polícia militar já deu eles como fé pública, até onde vai essa fé pública? Ao ponto de um delegado me obrigar a assumir uma coisa de dentro da minha casa que não estava dentro da minha casa? A prova que eu tenho contra o Xixetão é contundente. Ela estava 15 minutos filmando a minha casa e mandando para a equipe que ela chamou. Eu tenho o vídeo de 18 minutos, ela no telefone gritando na sacada e xingando as autoridades da Lagoa da Conceição para ter vantagem sobre esse esquema. Que ela diz que ela é a dona desse esquema. Que nunca vai ter nada para mim e o Renato aqui. Não sou eu que estou dizendo, senhores. Audiência, quem diz isso é o Xexetão. Por isso que eu foquei nesse Xexetão para demonstrar o que ela faz. Agora já está lá na infância tudo o esquema do que ela faz aqui, ó. Sexualização, perseguição, a promoção da pedofilia através de uma peça jurídica colocada na vara da infância promovendo a pedofilia. É o que ela faz. Promove aqui no lugar também a pedofilia. É isso que ela faz, ela promove esse tipo de coisa. Ela tem isso enrustido, é muito diferente de uma mãe que sofre há décadas com a injustiça promulgada de alguma maneira, ou que se deixou de promulgar, para falar melhor. Durante uma audiência dela, que era essas porcarias de conciliatória, ela teve a capacidade, ela e o Nando, de falar do juiz Jefferson Oswaldo Vieira, que eles ligaram para o cara se ele não queria me processar. Eles estão ligando para as pessoas, para desses 38 boletins evoluir para mais boletim. Estão procurando os funcionários públicos com a mesma conduta do tal Hamilton, do tal Bita e de outros, para inventar desacato ou esse tipo de coisa. Como se eu estivesse xingando em vão esses funcionários que eu estou denunciando nas redes sociais. Para que as chefias, para que os responsáveis possam ver que tipo de trabalho está sendo feito nas instituições de segurança pública. É muito diferente o trabalho que eu faço nas redes do que o que essa depravada entende. Mas uma mulher que atola sua calcinha e vem embaixo de um poste se exibir para crianças, a gente não pode esperar nada, a não ser corrupção e esquemas, comunhão de esforços e politicagem e extremismo. Extremismo do quê? Extremismo de pedofilia, extremismo dessas cultura woke, de todas essas coisas que atingem as criancinhas. Até onde vai o meu limite de liberdade de expressão, senhor Diego Faria, da Polícia Civil? Eu vou lhe explicar até o ponto que eu tenha o que demonstrar. Enquanto eu tiver autos para demonstrar, ainda mais com todo esse acervo que eu tenho da própria vara da infância para demonstrar nas redes, eu posso seguir fazendo, por isso que eu estou aqui. Dizendo que no dia de hoje, eu não sei se ainda o Bernardo já foi citado, mas a gente foi citado, então ele também será citado. Depois de um ano, gente, nós estamos em junho. Vocês sabem o que significa um ano de morosidade? Enquanto isso, ele é o proeiro. Enquanto isso, é o transporte público aqui, ó, que eu não posso ter o acesso livre.
Por causa do quê? Desse protecionismo a essas pessoas. Então, é duro o que a gente tem que dizer aqui, né? Eu ainda beneficiei o senhor Reni Batista Neto com o benefício da dúvida, né? Sobre ele estar extremamente envolvido com o Xexetão e todo esse esquema de 38 boletins de ocorrência, mais ou menos, né? Aí é fácil ir na Record e dizer que tem tudo isso, programar tudo isso. Por exemplo, eu também posso chamar minhas amigas, fazer agora 38 boletins, 40, 50 contra o Xexetão, e aí ela vai ser anunciada como tendo tudo isso de coisas contra ela. E provavelmente seria o que, se eu pudesse estar atendendo, o que teria acontecido, mas como elas impedem o trabalho, a gente ficou restrito a não denunciar, não dizer nada, só interagir com o que eles faziam. Eu fui orientada a fazer isso. Porque eu não ia poder com o grupo. Lá dentro tem pessoas boas que também escutam o que acontece na sala de café. Então eu vou dizer para vocês o seguinte: o esquema judiciário, de qualquer maneira, esses positivistas estão fazendo o que eles querem. E o objetivo em Santa Catarina não é defender os bandidos, o objetivo geral. E esse vídeo tem que chegar o mais rápido possível para todas as autoridades envolvidas, que eu sei que eles estão acompanhando. Eu sei que estão acompanhando. Porque quando você chega numa repartição pública e alguém diz: uau, pessoalmente você é mais magra que nas telas, é porque ele está te acompanhando nas telas. Esses funcionários públicos estão acompanhando nas telas. Eu cheguei algemada nos pés e nas mãos e logo o funcionário já me explicou. Tudo está sendo acompanhado. Eu quero demonstrar nesse vídeo que eu não tenho nenhuma perseguição contra o Reni ou contra qualquer funcionário público, inclusive esse policialesco mais amado da Lagoa da Conceição. O que eu trago são verdades, são fatos que eu trago para as redes que eles nunca apareceram. Aí se eles não aparecem, não tem porquê essas pessoas serem questionadas. O que eu estou trazendo para as redes aqui, ó, não é falar o que eu penso. Senhor Diego Faria, mentiroso junto com o jornalistinha da Record. Bunda mole lá da Record, pega os vídeos bons meu agora e faz uma matéria decente. Faz uma matéria decente. E eu também gostaria de saber a opinião do novo chefe de Polícia Civil, o senhor Ulisses, que aparentemente é um cara sério. Para vocês, é muito fácil juntar tudo que eu estou falando e dizer que nunca houve esquema de vocês. É muito fácil, porque não foi você que foi lá fazer uma ficha no presídio sem ter um mandado de prisão. Não foi você que andou em 2 viaturas, algemada nos pés e nas mãos. Não foi você que saiu da tua casa quando estava gravando um vídeo que a sua caixa estava debaixo do poste, sua caixa de água, e que, aliás, continua lá debaixo do poste, para mostrar que as instituições são ineficientes. Não foi você que foi retirado no meio de toda a comunidade algemado, que anda no barco e aquelas pessoas do ponto 8, aquela que foi presa. É muito fácil para vocês dizer que não houve comunhão de esforço das instituições e esquema de corrupção do totalitarismo do Jorginho Melo. É muito fácil para vocês. Sabe o que acontece com os do Jorginho quando apoiam as quadrilhas de extrema esquerda? Vocês fazem totalitarismo. Eu vou botar até o esqueminha aqui, ó. Como surge o totalitarismo em Santa Catarina? Eu vou fazer um anagrama bem grande aqui para expor aqui na internet no próximo vídeo. Exatamente quando as pessoas de divisões políticas, porque tudo é política. Tudo é política. Lei não existe mais. Porque se a lei fosse existir, aquele processo obsoleto que foi lavrado contra os pais nunca teria tido andamento. Só pela nossa primeira defesa apresentada.
Agora já são duas. A doutora Putelar, que é o Xexetão, ela já está lá agredindo o Renato há 2 dias. Há 2 dias essa doutora Putelar fez uma identidade falsa, está agredindo o Renato lá no canal dele, do Matheus lá. Tá lá atacando lá, dizendo besteira, porque aqui nos meus ela não entra mais. Ela sabe que vai ter consequência, a consequência vai ser dura. Por que eu não fico fazendo boletim de ocorrência para virar guerrinha de boletim de ocorrência? Isso eu queria dizer para a senhora, para aquela senhora que tomou meu depoimento, melhor não dar o nome nem dizer que ela é da polícia. O negócio é o seguinte: eu não fico fazendo guerrinha de boletim porque eu quero todo esse grupo responsabilizado pelo esquema. Fizeram um esquema contra nós, que envolve racismo, ostracismo, perseguição política, tudo que é putrescina que é possível fazer, mentirada foi feito. Então, que se responsabilize a quadrilha. E não interessa se agora elas só se falam pelo Zap, aparentemente elas não estão mais juntas, que isso já passou porque já passou um ano. Elas continuam controlando aonde estão meus filhos, aonde está o Renato trabalhando, controlando a minha casa. Ontem mesmo tivemos um amigo que falou, eles já tentaram colocar fogo, mas não evoluíram. E aonde está a segurança pública? Para observar, como diz a minha mãe, chega de só um lado da balança ter peso. Se existiu comunhão de esforço para protecionismo ao grupo, agora vai ter que ter o dobro de comunhão de esforços para resolver a quadrilha. É isso que nós estamos pedindo. E é isso que está nas cartas que eu tenho entregado às instituições maiores e vou continuar mandando e-mails até eu ter um resultado. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.